E aí, terceiro ano, beleza? Terceiro ano, a gente está aqui para nossa aula de História e Geografia dessa terça-feira. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história da nossa escola, certo? Vou contar algumas coisas que eu descobri através de uma conversa que eu tive com a Maria Lúcia, tá? Com a tia Maria Lúcia, que é a dona e a diretora da nossa escola, tá bom? Eu vou contar isso para vocês através de um textinho, tá? Olha só. Minha escola, né, a nossa escola, ela foi fundada no ano de 1980, certo? Então, olha só, a nossa escola ela foi fundada em 1980. Então, se a gente fazer as contas, esse ano vai fazer 40 anos que o Instituto de Educação Alfa existe. Olha que legal. A primeira e única diretora foi a Maria Lúcia Donati Quijadá, né, que é a dona Maria Lúcia, que é a dona e a diretora da nossa escola. Na época, havia apenas 5 alunos que frequentavam as aulas. Hoje, há mais de 300 alunos. Então, olha só, nossa escola foi fundada em 1980. A primeira e única diretora da nossa escola foi a tia Maria Lúcia. E quando a nossa escola começou, tinha apenas 5 alunos. Hoje existe mais de 300 alunos. E olha que legal, né? Quantos alunos que fazem parte da nossa escola. Quando a escola foi fundada, tinha apenas 4 funcionárias que desempenhavam várias funções, como professoras, diretora, motorista e zeladora, que cuidava da organização e limpeza da escola. Então, olha só, quando a escola foi fundada, lá em 1980, havia apenas 4 pessoas só que trabalhavam lá. Atualmente, a nossa escola ela possui 60 funcionários que desempenham diversas funções, como professor, supervisor, secretária, jardineiro, auxiliar de serviços gerais, gerente de marketing. Então, olha só, desse imenso quadro de funcionários, 45 são professores que atuam no ensino infantil, no Fundamental 1 e 2 e no ensino médio. Então, olha só, né? Antes a nossa escola começou apenas com 4 funcionários. Hoje a nossa escola possui 60 funcionários. Desses 60 funcionários, 45 são professores que trabalham lá no Alfinha, né, no ensino infantil, no Alfão, né, com o ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, e também trabalham lá no Alfa do ensino médio. E além dos professores, tem as supervisoras, né, que é a tia Ana Paula, a dona Cidinha, a Josi, a tia Érica, né? Tem o pessoal que trabalha na secretaria, né, que é a tia Patrícia. E tem o pessoal dos serviços gerais também, né, que é a tia Vera, tem o jardineiro, que é o Fernando. Então, olha que legal, né? Quantas e quantas pessoas que trabalham na nossa escola. Começou com 4 e hoje tem 60. Então, olha como foi mudando no decorrer dos anos. Além do mais, no decorrer dos anos ocorreram mudanças como o endereço, o aumento de unidades e a alteração do nome. Antes, a escola possuía apenas uma unidade. Hoje, há 3, o Alfinha, o Alfão e o ensino médio. Então, quando começou, o Alfa tinha apenas uma unidade. Hoje existem 3 unidades, que é o Alfinha, o Alfão e o ensino médio. Então, olha que legal. Além do mais, antes a escola se chamou Patotinha e Raio de Sol. Hoje conhecemos como Instituto de Educação Alfa, no qual eu e você faz parte. Então olha só que interessante, né? Esse é um pouquinho da história da nossa escola, tá? Que eu coloquei através de um textinho para vocês. Olha só a imagem, né? Essa imagem aqui é da nossa escola, né? Muito bonita. E aqui é do Alfinha também, que é muito bonito, né? Olha só que legal. Ok, essa aqui é uma foto, né, da turma do terceiro ano do ano passado, né? Queria muito tirar uma foto com vocês, né, estudando essa matéria. Infelizmente a gente não vai conseguir. Quando a gente voltar a gente tira. Mas olha que interessante, né? Bem legal a história da nossa escola, tá? E o que vocês vão fazer? Nessa terceira etapa, né, caso vocês já vão até para a página 149, pode pular o restante, tá? Onde a gente vai falar sobre produção do texto. Se você e seu grupo vão produzir um texto escrito, sigam essas instruções. No caso, eu falei para a gente pular, porque no primeiro e na segunda etapa fala que a gente vai ter que se reunir em grupo, tá? Infelizmente, a gente não vai conseguir se reunir em grupo para dividir as tarefas,
E também fala que vocês vão ter que coletar os registros, né, colocando a mão na massa, coleta e registro dos dados. Também isso vai ser difícil acontecer, vou explicar o porquê, tá? O professor distribuirá aos grupos um roteiro de pesquisa para a coleta de dados. Todos devem seguir suas orientações para trabalhar com as fontes ou documentos históricos. Só para explicar para vocês, fontes e documentos históricos, tá? Olha só, no segundo ano você aprendeu que as pessoas deixam pistas que podem nos fornecer informações a respeito de como viviam, como se vestiam, como estudavam, de que forma organizavam seu espaço, né? Essas pistas são importantes para as pesquisas e são chamadas de fontes. Então essas pesquisas, essas pistas, né, que as pessoas deixaram no passado, elas são chamadas de fontes ou documentos históricos. E elas podem ser cartas, certidões de nascimento, fotos, obras de arte, utensílios domésticos, monumentos, relatos de antigos trabalhadores e etc. Tá? Então, fontes e documentos históricos são pistas que as pessoas deixaram no passado e faz com que a gente possa conhecer, né, a história. E a gente faria isso, né, pesquisando pistas da nossa escola. Infelizmente a gente não vai conseguir fazer isso, tá, lá na escola. E o que eu vou pedir para vocês? Na verdade, já que eu vou falar sobre isso, tá, vamos seguir aqui. Na terceira etapa, concluindo a pesquisa. Você e seu grupo já consultaram as fontes históricas sobre a sua escola e anotaram no caderno pautado os resultados da pesquisa. No caso, a fonte histórica que vocês vão ter vai ser o que eu disse, tá? O que eu contei para vocês da história da nossa escola nesse vídeo. Agora devem definir qual trabalho produzirão para divulgar suas descobertas sobre a história da escola. Então vocês vão fazer uma produção de texto com base no que eu falei sobre a história da nossa escola, tá? Eu narrei para vocês, né, a história da nossa escola, quando ela surgiu, né, o que ela foi mudando ao longo do período histórico, tá? Então vocês vão escrever um texto com base no que eu contei para vocês. Tio Lucas, é para copiar o que você falou? Não, vocês não vão copiar o que eu falei. Vocês vão escrever um texto com as palavras de vocês, falando sobre a história da nossa escola. Tio Lucas, eu posso pesquisar mais fontes, mais documentos históricos sobre a história da nossa escola? Claro que pode. Você pode perguntar para uma pessoa, pode ser um pai, uma mãe, um tio, um irmão, que já estudou na nossa escola, podem perguntar para ele como que era quando ele estudou na nossa escola. Podem pesquisar na internet o que vocês acharem de notícias relacionadas ao Alfa. Por exemplo, Escola Alfa ganhou os Jogos Escolares do ano de 2006. Estou dando um exemplo, né? Não sei se isso aconteceu de fato. Podem colocar. Então, no texto que vocês vão escrever sobre a escola, sobre a história da nossa escola, vocês podem colocar entrevistas, né, que vocês fizeram com pessoas que já estudaram na nossa escola. Pode ser um irmão, pode ser seus pais, né, tio, tia, enfim, primo. Vocês podem fazer essa entrevista. Vocês podem também olhar na internet alguma notícia, alguma matéria de jornal, alguma revista que fala da nossa escola, porque isso também serve como um documento histórico, tá? Então vocês vão escrever um texto, prestem atenção, um texto sobre a história da nossa escola, tá? Com base no que eu falei. E se vocês quiserem, pode fazer pesquisas, né, ou entrevistas com pessoas que já estudaram na nossa escola, ou que já trabalharam, tá? Ou encontrar notícias em jornais. Enfim, vocês podem acrescentar isso no texto de vocês, tá bom? Esse texto que vocês vão fazer, depois que vocês escrevê-los, vocês podem me mandar no meu e-mail, tá? Para mim ler. E aí na próxima aula, na sexta-feira, vocês contam para mim na nossa aula ao vivo. Pode ser? Então essa vai ser a nossa aula de hoje, tá? A gente conheceu um pouquinho da história da nossa escola, a gente viu o que são documentos, né, o que são fontes históricas, que são pistas que as pessoas deixaram no passado, que permitem que a gente saiba do presente. E vocês, né, como atividade, vocês vão fazer uma produção de texto com base no que eu falei, né? Vocês vão escrever um texto contando a história da nossa escola. E, além do mais, no texto vocês podem acrescentar
né, alguma informação sobre alguma reportagem que vocês viram sobre a história da nossa escola, ou podem perguntar para algum irmão, para alguma pessoa que vocês conhecem que estudou na nossa escola. Ele pode dar algum relato, alguma coisa, falar, na minha época era assim, tinha tal professor, aconteceu uma coisa muito legal num dia. Vocês podem colocar tudo isso no texto de vocês, tá bom? E aí depois vocês me mandam por e-mail, tá? Eu vou colocar meu e-mail para vocês, acho que a maioria tem, mas eu coloco de novo. Certinho, pessoal? Essa vai ser a nossa aula de História e Geografia de hoje. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Caso ficou com alguma dúvida, pode me mandar mensagem, pode me perguntar, tá? Que eu vou responder para vocês com o maior prazer do mundo. Na nossa aula ao vivo também, tá? A gente vai retomar esse assunto, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos, fiquem com Deus e até mais.